Olá, meus queridos amigos, muito bom dia, minhas queridas amigas. Segunda-feira, dia de continuarmos as nossas reflexões em torno de O Livro dos Espíritos. Livro 2, Mundo Espírita ou dos Espíritos. Capítulo 1, dos Espíritos. Item, Origem e Natureza dos Espíritos. Pergunta de número 79. Visto que existem dois elementos gerais no universo, o elemento inteligente e o elemento material, poder-se-á dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes são formados do elemento material? Resposta: evidentemente, os espíritos são individualizações do princípio inteligente, como os corpos são individualizações do princípio material. A época e o modo dessa formação é que são desconhecidos. Pergunta de número 80. A criação dos espíritos é permanente ou só ocorreu na origem dos tempos? Resposta: é permanente, quer dizer, Deus não cessou jamais de criar. Pergunta de número 81. Os espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros? Deus os cria, é a resposta que os espíritos nos dão, complementando que, como a todas as outras criaturas, pela sua vontade, mas, ainda uma vez, a origem deles é um mistério. Agora, meus amigos, é hora de apurarmos os nossos ouvidos, principalmente os espirituais, para refletirmos em torno das perguntas e das respostas de O Livro dos Espíritos. O que nós vamos perceber nas perguntas de hoje são complementos, informações que nós já estamos construindo há algum tempo, desde o início de O Livro dos Espíritos. Para mim, essa é uma das maiores belezas, não só de O Livro dos Espíritos, mas também de toda a codificação. Os conhecimentos, os ensinos, eles são complementados. É como se nós, crianças, estivéssemos sendo pegos, conduzidos pelas mãos e a nossa capacidade de apreensão e de compreensão fosse sendo paulatinamente ampliada. Mas é interessante também porque nós sempre perceberemos essa capacidade de compreensão, ela terá um limite. Quando nós dizemos, e eu gosto muito de frisar sobre isso, quando nós dizemos, olha, o Espiritismo responde a todas as perguntas, a gente precisa ponderar sobre isso. Porque nós, no nosso estado evolutivo, nós não sabemos ainda quais são todas essas perguntas. Que perguntas nós precisamos realizar? Mas eu, Uriel Augusto, eu costumo dizer algo que talvez seja dentro da minha capacidade intelectiva, que talvez seja o mais acertado. O Espiritismo não responde a todas as perguntas, porque eu não sei nem mesmo que perguntas formular. Mas as perguntas que eu tenho capacidade de formular, ele tem a capacidade de me responder. Então, vamos ao estudo de hoje. No questionamento de número 79, e só para a gente entender, lá no questionamento de número 78, nós tivemos a ideia, isso foi visto na segunda-feira da semana passada, no nosso vídeo, no nosso estudo anterior. No questionamento de número 78, nós percebemos que nós, espíritos, tivemos princípio. Nós somos imortais. Nós tivemos um princípio, mas nós não teremos um fim. E há uma diferença muito grande quando nós colocamos aí a divindade. Porque a divindade, ela é eterna. A divindade não teve princípio, Deus não teve princípio e não terá fim. Então nós, pegando aqui o conceito da pergunta de número 78, somos imortais, fomos criados pela divindade e não teremos fim. A nossa trajetória, ela é infinita, por assim dizer. Bom, mas vamos lá. No questionamento de número 79, Kardec irá indagar, porque Kardec ele vai esmiuçar muito essa questão de, mas quais são os elementos que formam os espíritos? Os espíritos, eles foram criados só no princípio. Ele tem essa mente
mente perquiridora, que é uma dúvida que a gente tem bastante também, que é onde eu falo que chega a compreensão. A gente quer saber princípio, a gente quer saber porquê, a gente quer saber a origem das coisas, mas bate na nossa capacidade reduzida de entendimento. Aqui na pergunta de número 79 vai falar, olha, nós temos 2 elementos gerais no universo, o elemento inteligente e o elemento material. Os espíritos seriam então formados do elemento inteligente, assim como os corpos inertes seriam formados do elemento material? E aí os espíritos, eles são categóricos. Olha, claro, com certeza. Nós, espíritos, somos individualizações do princípio inteligente. Na pergunta de número 80, ao corroborar ou confirmar ali da 78. Os espíritos eles foram criados de maneira... Eles são criados de maneira permanente ou eles foram criados no princípio? E aí os espíritos vão dizer, olha, Deus sempre criou. Deus sempre criou. Deus sempre esteve em movimento. Não cessou jamais de criar. Sempre criou, continuou criando e sempre vai criar. Então a divindade está sempre em movimento. Mas explica como isso acontece. Não dá pra gente explicar. Quando a gente vai lá nos atributos da divindade, lembra? Falta-nos, antes dos atributos da divindade, ali na ponderação de número 10, falta-nos um sentido para compreender a substância íntima de Deus. Então não dá pra gente compreender isso. É coisa assim, não é bom nem a gente ficar perguntando, porque senão a gente perde o foco, que é o que eu chamo da discussão do sexo dos anjos. Não importa, não interessa. Não interessa. O que interessa é saber o quê? A criação é permanente. Deus sempre criou, continuou criando e vai sempre criar. É isso que a gente pode perceber agora. No momento que a gente chegar num nível aí crístico, eu e o Pai somos um, beleza. Aí nós vamos ter capacidade de sentir, de apreender. Mas agora a gente não tem. Então vamos ficar com as respostas que a gente consegue. E fechando o nosso trio de perguntas de hoje, os espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros? Aí a pergunta, veja bem, a pergunta de Kardec é: os espíritos eles se formam instantaneamente ou procedem uns dos outros? Nenhum nem outro. É o nem, né? Nenhum nem outro. Não há formação espontânea dos espíritos e os espíritos eles não procedem uns dos outros. Não é? É como ele está trazendo a visão material, né? Onde para você, na formação de um ser, você precisa de 2 outros seres, na questão material. E aí aqui a resposta é nem. Eles nem se formam espontaneamente, nem procedem uns dos outros. Por quê? Porque quem está criando é Deus. Porque quem está criando é Deus. Deus os cria como a todas as outras criaturas pela sua vontade. Mas a origem deles é um mistério. Bom, a origem deles é um mistério. Humildade para reconhecer aquilo que a gente ainda não tem capacidade de compreender. E bola para frente para aquilo que a gente pode aprender. Fez sentido para vocês, meus amigos? Então, você já sabe. Por favor, caso ainda não seja inscrito aqui no canal do NEP Honório Abreu, deixe aqui a sua inscrição, apoie o nosso trabalho, acione o sininho das notificações, acompanhe os nossos estudos que são diários, curta, compartilhe, comente. Nossa família está crescendo, mas para que fique cada vez maior, é preciso que outros corações sejam convidados. De nossa parte, continuamos a desejar um dia abençoado e maravilhoso. E eu, Uriel Augusto, como sempre, tenho apenas mais uma coisa a dizer. Até o nosso próximo encontro.